Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos dar início aqui a mais um tópico dentro da área da toxicologia, muito pautado na ideia de técnicas utilizadas em amostras coletadas para se fazer uma análise de química forense. Essas análises são importantes, como a gente já veio falando em outro momento, para que a gente consiga fazer a identificação de pessoas, identificação relacionada a delitos, né? E entre outras características que a gente pode estar fazendo uma identificação pautada aí na tentativa de uma revelação, né? Como a gente discutiu antes, a palavra forense ela significa tornar público. Então, a ideia de fazer essa análise são essas análises que a gente pode estar fazendo e tornar público alguma informação. E essa informação, sendo agora pública, possa estar contribuindo para a resolução de qualquer tipo de problema ou delito em que se deseja fazer análise e entendimento, e dessa maneira a gente está contemplando a resolução de alguma problemática que foi colocada em questão. Tá? Então, a gente tem aí uma série de estratégias que a gente pode estar fazendo, uma série de coisas que a gente pode estar fazendo, e todas elas envolvidas no processo de resolução, né, através dessas técnicas, vamos dizer assim, forenses. A primeira parte que eu vou falar para vocês é as partes de análise de resíduo de disparo de arma de fogo. Tá? E é bem legal que a gente consegue fazer análise sobre esse resíduo de disparo de arma de fogo. Antes de falar sobre o resíduo, né, a análise do resíduo, é interessante eu falar para vocês como identificar um resíduo. Né, entender a parte do resíduo do disparo de arma de fogo. Então, a primeira parte para ser falada para vocês é falar da composição, tá, dessa munição. A arma de fogo, ela é, o próprio nome já diz, arma de fogo. Então você tem fogo associado a ela, ou seja, você tem o aquecimento de alguma coisa que gera fogo. Isso é importante para poder fazer o lançamento do nosso projétil. Então, eu quis separar para vocês aqui o quê? Uma munição. Então, o que a gente vê aqui é a munição completa. Você vê o projétil, deixa eu botar as setinhas, ó, projétil. Você vê aqui o cartucho. Você vê a espoleta, que é onde a gente vai dar, né, o start do lançamento do projétil, que a gente chama de o aquecimento da pólvora. E essa parte toda aqui de dentro é a parte onde está a pólvora. Então, é nada mais, nada menos do que um artefato criado para poder empurrar, arremessar o projétil em uma determinada direção. É para isso que serve uma munição colocada numa arma de fogo. E esse disparo, Bruno, é feito através do fogo. Mas aonde que a gente coloca o fogo, né, nessa arma de fogo? Ela é um aparato, né, mecânico térmico, vamos dizer assim. A gente começa com uma força mecânica, onde você puxa lá o gatilho e você faz uma força mecânica, né, de contato de metais, né, onde você tem o cão, tem a culatra, né, do revólver. Então, nessa região, você vai fazer o contato mecânico de uma parte da sua arma de fogo com uma outra parte da arma de fogo, onde está presente a nossa munição. Então, geralmente, essa pancada que é feita, né, aí vou botar de vermelho, tá? É feita aqui nessa região da espoleta. E o que eu tenho aqui na espoleta? Na espoleta, eu tenho a presença, né, nessas regiõezinhas pequenas ali da espoleta, o que? São composições de metais que são altamente combustíveis, que podem ser queimados, né? Que pelo contato mecânico gera combustão
desses produtos, baseados ali muito em metais. Então, eu faço a combustão inicial na espoleta após o contato mecânico, aquela pancada, né, que é feita na munição. Eu queimo essa região da espoleta inicial e essa queima vai ser levada por toda a pólvora. Então, a gente chama isso, né, dessa queima inicial, de chama iniciadora. Acontece lá na espoleta e vai sendo queimada a pólvora. Após a queima da pólvora, né, você está queimando um produto ali de combustibilidade, você vai gerando gases. Esses gases que começam a fazer pressão dentro do projétil, pressão dentro da munição, e essa pressão desses gases que estão ali confinados, né, nessa munição, vão lançar o projétil para fora da munição. Esse projétil vai ganhar energia cinética por causa do cano da nossa arma de fogo. Então, dentro da arma de fogo, o cano ele é responsável pela energia cinética de movimento. Então, aqueles gases são empurrados pelo cano e isso aumenta a energia do projétil e ele é lançado numa velocidade alta. Então, a força que esse projétil vai ser lançado depende de como é feita essa combustão desses gases, tá? Então, depende da munição, da composição e do calibre da munição. Então, o que acontece? A pólvora, ela gera um grande volume de gases, esses que vão fazer a pressão, né, empurrando o projétil através do cano da arma. E aí ele é lançado numa direção onde o atirador ele vai estar colocando a arma. Para onde que vai ser lançado esse projétil, Bruno? Em direção para fora da arma, né? Para frente, na região anterior do cano da arma. E como nada mais nada menos que a gente está falando de você ter uma expansão de gases, uma situação de lançamento do projétil por ser empurrado pelos gases gerados da combustão da pólvora, esses gases seguem geralmente o caminho do projétil e por regiões onde a gente tem orifícios da arma de fogo, como por exemplo, né, no caso de revólver, a culatra, e no caso da pistola, o extrator, né? Então a gente tem duas direções de movimentação desses gases. E por que é importante a gente conhecer esses gases? São eles que vão me dar toda a ideia, primeiro, de tipo de arma de fogo, e são eles que vão me dar a identificação que aquela pessoa realizou um disparo com aquela munição, com aquela arma de fogo. Porque, como eu disse para vocês, essa munição ela é composta de metais que são altamente inflamáveis, vamos dizer assim, de combustibilidade. E quando se tem a queima desses metais, você tem a dispersão de gases com esses metais, que vão ficar presentes tanto na roupa, próximo, né, dali da região do disparo, e na mão. Então esses gases saem para frente e pela parte posterior da arma. E aí a parte posterior, dependendo também da arma, né, é onde vai entrar em contato diretamente com as vestes, por exemplo. Tá? E essa região posterior, que a gente vai ter o contato com a mão, dando vestígio e resíduo de disparo de arma de fogo. Então é importante a gente ter esse conhecimento inicial de como ocorre, né, todo o processo de lançamento do projétil e a composição dessa pólvora. Ela é composta de metais, a própria arma é composta de metais, que durante o aquecimento a gente pode ter, né, a formação de produtos, né, de tração, né, do projétil dentro do cano da arma.
E com isso a gente tem também a formação de particulados. Essa foto aqui fica bem descrito a formação de gases e particulados baseado no resíduo de disparo de arma de fogo. Então, esse resíduo, que todo crime que tem o disparo de uma arma de fogo, pode conter esse resíduo. E aí, por que eu falei para vocês? A gente tem uma série de metais que são, né, de teor de combustibilidade, que vão estar presentes na pólvora. São metais orgânicos. Sem falar que a arma de fogo é metálica. Então, a gente também tem os resíduos da arma de fogo. Então, eles representam esses resíduos o quê? Eu vou marcar aqui para vocês tudo. Ó. É um conjunto de vários compostos orgânicos da pólvora e inorgânicos da arma. Então, por exemplo, ferro eu posso ter da onde? Do cano. Porque o projétil ele sai em turbilhão e ele pode causar abrasão ali do cano. Eu tenho cobre, zinco e níquel do estojo. Estojo que fica o projétil que tem a pólvora. Então, olha quantos metais. A gente tem, por exemplo, aí, no projétil, a gente tem chumbo e antimônio. Na chama iniciadora, chumbo, antimônio e bário. Então, olha quantos metais que a gente tem presente na nossa arma de fogo. Desde o cano, do estojo, do projétil, do iniciador, isso tudo falando da munição e a pólvora também. Então, esses gases, muitas das vezes, quando você tem um disparo de arma de fogo, não podem ser vistos a olho nu. Então, essa foto, obviamente, foi feita, né, em câmera lenta, até se alcançar esse nível aí de observação relacionado ao disparo dessa arma de fogo. E a partir disso, a gente acaba observando o quê? A gente acaba observando que a gente tem uma dispersão desses gases. Se vocês olharem, vou tentar botar de amarelo aqui, acho que vocês conseguem enxergar melhor. Esses gases, ó, contato com a mão, podem se dispersar também. De que maneira? Em vestes. Aí vamos supor que aqui tivesse, ó, a continuação da mão dele aqui, e aqui tivesse uma roupa. Ó, os gases poderiam chegar até onde? Até a roupa, ok? Então, esses gases vão estar dispersos ali em vários locais próximos ali da região de onde foi colocada a arma, no caso, em contato com a mão, e, por exemplo, vestes. E também a maneira que é feito o disparo. Porque existem disparos com braço esticado, disparos com braço recuado. Aí você pode ter, por exemplo, resíduo na parte de uma camisa, na região do tórax, do abdômen também. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no ato ali de análise pericial de uma região de cena de crime. E aí, Bruno, como é que eu vou detectar esses gases se eu não consigo ver? Não é isso? Então, vamos lá. Eles vão estar presentes na mão durante algum tempo. Por isso tem que fazer logo. Lembra daquela regra de um perito chegar em até nas primeiras 24 horas e fazer as análises? É a mesma coisa que a gente tem para que as pessoas possam estar identificando o disparo de arma de fogo. Então, tem um tempo curto para se poder estar fazendo essa análise e a gente está identificando que na mão daquela pessoa tem um resíduo de disparo de arma de fogo. Então, para fazer essa análise, a gente precisa coletar. Não é verdade? E aí, como que a gente vai coletar? A gente tem algumas técnicas de coleta. Quais são as técnicas de coleta? A gente vai falar delas aí já na frente.
Mas as técnicas que eu vou falar são técnicas de coleta, mas eu não vou identificar na hora a composição na coleta. Eu somente coleto, levo para o laboratório para a gente fazer as técnicas. Eu vou falar das técnicas para você já já. Então, como que a gente faz essa coleta? Essa coleta toda é em cima das regiões de contato com a arma. Olhando essa foto, já dá para ter uma ideia quais são as regiões em que a gente vai estar entrando em contato com uma arma de fogo, segurando ela. E isso já dá o quê? Já dá uma tendência grande, correto? De como vai ser esse contato e como a gente vai se fazendo a coleta. Então, como que a gente faz essa coleta? A gente tem regiões, como mostrado nessa foto, de coleta que são as regiões de contato com a arma de fogo. Se você ver a palma, o dorso da mão, né, o polegar, principalmente o dedo indicador que faz o disparo, né? Vamos voltar aqui, ó. Dedo indicador, o polegar está lá pelo outro lado da arma segurando ela, tá vendo? Agora a gente tem muito aqui, ó, a região da palma em contato direto com a arma de fogo e o dorso que vai receber os gases todos, tá vendo? Então a gente tem essas 4 regiões que são chamadas de dorso, palma, ok? O dorso é a palma. E tem umas 2 regiões que a gente chama de pinça. Você vai pegar pinça dorsal, aqui, ó, no dorso, pegando o polegar e o indicador. E a gente tem a pinça palmar, do lado esquerdo aqui, pegando a mesma região, só que na parte da palma da mão. Então essas são as 4 regiões importantes de se fazer a coleta. Tudo bem? Como que é feita essa coleta, Bruno? Vamos lá. Depende muito da maneira que você quer analisar o resíduo. Mas geralmente se submete essa coleta à utilização de cotonete ou suave molhado, embebido com EDTA a 2%. Bruno, por que eu não faço com água? Vamos lembrar? Qual é a composição da pólvora? Qual é a composição de tudo isso aí que a gente está conversando? Da arma de fogo, da pólvora, do projétil, do estojo, da espoleta. Tudo isso é composto de quê? Metais. Então, para eu extrair metais da palma, do dorso, pinça palmar, pinça dorsal, eu tenho que usar uma substância que é um quelante. Lembram de quelante? Quelante é a substância em que a gente vai estar fazendo o quê? Se complexando com os metais e fazendo com que eles sejam retirados. Lembra quando a gente estudou metais pesados em intoxicação? Quais eram as substâncias consideradas antídoto dos metais? Quelantes. São eles em que a gente vai estar entrando em contato, correto? E a partir deles, uma vez a gente entrando em contato, a partir deles que a gente vai estar gerando esse padrão de retirada dos metais do nosso corpo. E na mão não vai ser diferente. O que a gente faz na mão? Pega um suave ou um cotonete molhado com EDTA e você vai esfregar nas regiões por um período geralmente de 2 minutos para você retirar o máximo de metais daquela região. Então é interessante você pegar cotonetes para cada região, fazer esse procedimento nas 4 regiões, ok? E você depois colocar esse cotonete ou suave embebido em DTA em uma solução de conservação, pode ser até DTA na solução, e você levar para fazer uma análise. Então, cotonetes são armazenados em tubos identificados e levados para o laboratório. E aí o que a gente vai observar no laboratório? Se a arma de fogo tem uma composição específica de metal, o projétil daquela arma de fogo também, o estojo, né? a pólvora,
tem uma composição, se você tiver a arma e o possível atirador, você consegue descobrir se ele fez esse disparo. Porque você vai analisar a composição da arma e da munição toda e o resíduo que você coletou da mão do possível disparador. Então, eu faço essa análise como? Geralmente em espectrofotometria. Dei um exemplo aqui. Espectrofotometria de absorção atômica sem chama. Então, não é qualquer aparelhozinho. Porque você vai ter que identificar o quê? Você vai pegar essa amostra, nessa espectrometria, você vai estar fazendo o quê? Você vai aquecer a sua amostra a altas temperaturas, rompendo qualquer tipo de ligação das moléculas. Ou seja, você vai liberar os átomos. Esses átomos vão ser analisados, ó, são analisados de acordo com a sua radiação. Então, eu consigo identificar qual é o metal. Quanto do metal tal tem, quanto do outro metal tem, eu consigo identificar. Então, eu consigo identificar bário, antimônio, chumbo facilmente. Tá? Agora, qual é o problema dessa técnica? Quando eu tenho elementos que estão numa mesma partícula, repetidos. E aí eu não consigo fazer tanta identificação diferenciada. Mas é uma técnica extremamente utilizada para fazer-se essa investigação. Outra técnica que poderia ser utilizada é o quê? A microscopia eletrônica de varredura por raio-x. Essa aqui é mais sensível, mais ampliada. Ok? Onde a gente usa resolução de até 300 mil vezes. Então, o que se baseia? É uma técnica de microscopia eletrônica de varredura através de feixes de elétrons. Então, a gente faz uma emissão de elétrons por um filamento de tungstênio. Os elétrons são acelerados, passam por uma lente objetiva que vai focalizar a amostra. E aí, o que acontece? Isso vai gerar uma energia por elétron. E aí, o que eu vou estar fazendo? Depois eu vou medir cada energia associada a cada elétron, ou seja, cada metal, né, ou mineral que está sendo analisado vai ter uma energia específica. Então, o bário tem uma, o antimônio tem outra, o chumbo tem outra. E essa energia específica vai gerar uma imagem no microscópio eletrônico que vão me dar o quê? A composição das partículas do resíduo de disparo de arma de fogo. Essa é mais específica, mais caro também, mas essa é mais específica. E aí, gente, tendo aqui esses resultados em mão, não tem como fugir. Você sabe quem está segurando aquela arma e quem fez aquele disparo, porque a composição da arma é X, composição daquela pólvora do projétil, né, é X, e você vai encontrar esses resíduos na mão ou nas vestes de quem fez aquele resíduo. Então, dessa maneira, coletando aqui na palma, no dorso, na pinça palmar e pinça dorsal, lembrando, suave embebido com EDTA 2%, para quelar os metais, eu posso estar fazendo espectrometria de absorção atômica sem chama, para ver lá, né, os metais, ou de maneira mais apurada, a gente tem a microscopia eletrônica de varredura. Por isso que muitos, vamos dizer, assassinos, né, ou portadores de arma de fogo para fazer um disparo, acabam utilizando o quê?
luvas, não é verdade? Para evitar que esses resíduos fiquem na mão. É uma estratégia para evitar que o resíduo fique e não possa ser identificado essa pessoa que causou esse delito. Mas essa aqui, né, gente, é quando a gente tem delitos com disparo de arma de fogo. A gente tem delitos que não tem disparo de arma de fogo. E aí eu não posso fazer essas técnicas. Mas a gente tem algumas técnicas, como a técnica de revelação de impressão digital, que é a principal técnica utilizada para identificação. Então, a técnica de identificação digital é chamada de papiloscopia e datiloscopia. Papiloscopia é a revelação do desenho das papilas dérmicas, que é a tua digital. Então, ela identifica através de papilas dérmicas a sua digital. Então, como que eu vou ter a revelação da minha digital em uma superfície? A sua pele, ela produz secreções. Essas secreções ficam nas reentrâncias das papilas. Uma vez que você entrou em contato com a sua digital, né, a sua mão, em um determinado local, você vai imprimir a sua digital, mesmo que não aconteça de maneira visível. Uma coisa que geralmente eu peço para os alunos fazerem, e aí vocês podem estar fazendo, é peguem o celular de vocês, limpa bem a tela, e aí você vem com um dedo só, pode ser o polegar, no meio do celular. Só o dedo polegar no meio da tela. Depois, não acende o celular, deixa ele com fundo preto. Você inclina o celular e coloca ele na direção dos seus olhos. Vocês vão ver que a sua digital foi revelada ali na tela. E às vezes você olha e vê que a digital sua fica na tela inteira, né? Mas dessa maneira que eu falei para vocês, vocês vão conseguir identificar bonitinho as papilas dérmicas que vão ficar impressas, o desenho específico seu, na tela do seu celular. E é isso que geralmente o papiloscopista vai procurar. Ele vai analisar essa identificação de papilas dérmicas. Bruno, por que eu usar a impressão digital? A análise das papilas é importante. Porque elas têm 4 características únicas. E eu vou marcar aqui para vocês de azul. Vamos lá. Perenidade. O que é a perenidade? Perenidade quer dizer que elas resistem muito tempo. Então, as suas papilas, uma vez que elas são impressas em uma determinada superfície, elas resistem ao tempo. Faz o teste aí. Quantas vezes você mexe no celular, você deixa o celular às vezes largado lá horas, quando você vê ainda está manchado com a tua digital. Não é verdade? Isso mostra que ela dura bastante tempo. Outra coisa, individualidade. Bruno, por que você está falando sobre individualidade? Não existe pessoas no mundo que tenham a mesma digital. Nem gêmeos univitelinos. Eles podem ter a mesma composição de material genético, mas o desenho das papilas deles é diferente. Então, essa é a principal maneira de identificação de uma pessoa, a sua digital. A digital, ela é viável. Então, estudar papiloscopia é viável. Por quê? É de fácil
operacionalização e de baixo custo. Então você vai usar ali um pó de metal, um pincel, e você vai estar fazendo a revelação dessa digital. E é imutável. Ou seja, a papila que foi gerada lá durante a sua gestação, porque as suas papilas aparecem lá enquanto você está na barriga da sua mãe. Você já tem as suas papilas do jeito que elas vão ser para o resto da vida. Essas papilas vão durar até o final dos seus tempos. A não ser que, aí tem que deixar bem claro, né, que você tenha alguma lesão que comprometa o desenho dessas papilas. Né? Um corte que fique, uma destruturação química, como acontece com alguns produtos de limpeza, algumas pessoas que têm, pode acontecer. Tá? Aí você pode, como a gente vê aí em várias situações, né, algumas pessoas que aconteciam isso muito antigamente, falavam, a pessoa perdeu a digital. E foi alguma situação que gerou, né, uma alteração dessas reentrâncias das papilas dérmicas, alterando a característica de digital. Se não for isso, ela vai ser a mesma desde a tua idade gestacional até o fim da sua vida. Então, isso é importante para a utilização da digital para situações forenses. Por isso que a gente acaba utilizando ela para situações forenses. Para fazer uma análise da digital, a gente precisa fazer uma impressão digital, sendo revelada. Então, essa ideia de impressão digital, não analisar o desenho papilar, mas a revelação dessa impressão digital é feita desde a pré-história. A gente não via aí em várias cavernas, em seriados, em documentários, mão lá de homens pré-históricos? Isso é uma revelação. A gente tem, por exemplo, marcações que eram feitas, né, e observadas em argila, na manipulação da argila. Então a gente conseguiria ver essa revelação de digital. O cientista, né, que criou essa ideia de identificação digital, de identificação de indivíduos, utilizando a digital, né, na datiloscopia, foi Juan Vucetich. Ele nasceu na Croácia, mas foi criado na Argentina. E ele criou todo esse procedimento, toda essa análise de digitais, conhecida como iconofalangometria, que são os processos datiloscópicos que a gente conhece. Como assim, Bruno, processo datiloscópico? Vamos lá, a gente tem dois tipos de processos datiloscópicos. Primeiro, monodatilar. Uma digital. Ah, Bruno, onde que eu vejo isso? A maioria dos seus documentos. Você vê a carteira de identidade? Um dedo. Às vezes, documentos de identificação profissional? Um dedo. Não é isso? Identificação no banco? Um dedo. Monodatilar. E a gente tem a impressão decadatilar, que são os 10 dedos. Essa decadatilar é importante de ser feita principalmente pela ideia de Juan Vucetich durante o processo de identificação criminal, porque ele era policial. Então a gente vê essas revelações decadatilares muito presentes em ficha criminal. Não é verdade? E a gente pode estar fazendo a impressão desses desenhos papilares, né, no dactilograma,
elas podem ser mostradas para nós de 3 maneiras. Tá? Primeira maneira, datilograma natural. É aquele que a gente faz com auxílio da lupa, mas são as suas secreções numa determinada superfície. Essas secreções você consegue observar com o auxílio da lupa. Então você tem ali a revelação do desenho das papilas através, né, das suas secreções num datilograma, e acontece de maneira natural, onde você vai lá e observa com uma lupa e você consegue enxergar o desenho, tá, papilar. Datilograma artificial. Aí esse aqui a gente utiliza o quê? Produtos para revelação. Como a gente vê na foto embaixo, uma ficha datiloscópica decadatilar de uma pessoa que cometeu um delito e foi fichado. Então eu uso uma tinta, alguma coisa para poder pegar o formato das papilas e eu coloco esse formato num papel para guardar isso para uma futura investigação. Então eu utilizo meios gráficos de impressão com produtos artificiais. E a gente tem uma outra maneira de fazer o datilograma, que é o datilograma acidental, que é aquele que a gente encontra na cena de crime, onde alguém que cometeu um delito acabou deixando a sua digital lá, de maneira acidental. Bruno, essas são as maneiras de datilograma. Mas eu vejo que a minha digital, ela tem formatos diferentes, um dedo é diferente do outro. E a gente analisa isso quando vai tentar identificar uma pessoa, é exatamente isso. E o que a gente vai observar quando a gente analisa? A gente vai observar 4 desenhos fundamentais. São 4 tipos de desenhos fundamentais, que são baseados em padrões de 2 características presentes de formato das nossas papilas. Uma, chamada de linha nuclear. Está aí marcado de... Essa linha circular aí, está marcado com esse círculo, né, vermelho aí, eu botei a setinha também. Chamado de linha nuclear. E botei um quadrado vermelho aqui, que outra região chamada de delta. Delta são linhas que são contínuas de um lado para o outro, e entre elas nós temos linhas divididas, pedaços de linhas. Parece que formam um triângulo aqui. Isso é chamado de delta. Então, quando a gente for fazer uma análise das digitais revelada, acidentalmente, por impressão, natural, a gente vai observar essas 2 coisas. E a análise dessas 2 coisas vão me dar o padrão desses 4 desenhos fundamentais, que terão códigos, que depois eu vou voltar para vocês verem aqui o que é esses códigos. Ó. Se vocês olharem aqui nessa foto desse decadatilar, tem aqui, ó, polegar, aí tem uma letra aqui, ó, V. O polegar a gente sempre simboliza com uma letra, tá bom? E os outros dedos têm número. Ó, 1, 3, 4. O que são esses números? É o número do dedo? Não. É o tipo de desenho que vai ser impresso. Então a gente tem aqui a identificação a partir, vamos lá, de uma delta, de uma linha nuclear, dando 4 desenhos específicos, onde cada desenho é simbolizado, né, por uma letra e um número. Letra para você colocar a referência no polegar, o primeiro aqui da esquerda da foto, e o número para você colocar nos outros dedos. Indicador médio, anelar e mínimo.
tá bom? Tudo após a análise, né, da posição, de o que a gente está observando dessas duas características fundamentais. Então vamos falar agora desses desenhos, para a gente entender melhor. Vamos lá. Primeiro desenho, arco. Primeiro desenho chamado de arco. Então, os 4 desenhos, a gente tem o arco, presilha interna, presilha externa e verticilo. O primeiro que a gente vai falar, arco. Como é simbolizado o arco? Olha aqui, ó. Tá aqui entre parênteses. Vocês verem aqui, ó. Você tem a letra A, significa arco. Então, no polegar, que tem letra, quando tiver A, significa o quê? Que é um arco. No polegar, tem-se o desenho arco. Beleza? E nos outros dedos, se você tiver nos outros dedos o desenho de um arco, você vai botar o número 1. Então, se a gente voltar lá naquela foto, já dá para ver aqui que, por exemplo, ó, na mão direita, que é o desenho que tem as setas vermelhas aqui em cima, o indicador tem o número 1. Então, o número 1 indica o arco. Então, o dedo indicador da mão direita desse indivíduo é um desenho de arco. E já dá para ver embaixo que na mão esquerda o número 1 está no dedo médio. Então, o dedo médio da mão esquerda desse indivíduo é um arco. Bruno, como eu vejo que é um arco? Aí está aqui as características de um arco. Você não tem a presença de delta. Então, se você olhar aqui, você vê que as linhas basicamente começam de um lado, atravessam tudo ou param aqui no meio. Mas você não tem aquelas linhas que são soltas, né? 2 linhas soltas entre essas linhas contínuas. Então, você vê basicamente nessa digital linhas que atravessam um lado ao outro, nessa forma abalaudada, meia arredondada, e você não vê linha circular, você não vê linha nuclear, você não vê nenhuma linha nuclear, e você não vê essas regiões de delta. Tá? Você não vê essas regiões de delta. Então, vou voltar lá no arco, você vê que são linhas de um lado para o outro, seguidas, algumas param no meio e se conectam com outras, mas essas que se conectam vão de um lado para o outro. Tá bom? Isso é um arco. Segundo tipo, presilha interna. Presilha interna tem código. No polegar é a letra I. Nos outros dedos é o número 2. Então, se a gente voltar lá naquele decadatilar, na mão esquerda do indivíduo tem 3 presilhas internas. Dedo mínimo, anelar e indicador. Em cima, que é a mão direita, não tem presilha interna, porque não tem o número 2. O polegar dele não tem a letra I, então não é presilha interna. O que é uma presilha interna? Vamos lá. Característica da presilha interna. Uma região delta à direita do observador. Então, de quem está olhando. Eu e vocês olhando. Ok? Uma região delta à direita do observador. Então, quando você olhar aqui do lado direito, você vai observar uma região delta aqui, ó, à direita do observador. E linhas nucleares à esquerda do observador. Linhas nucleares, vou botar de azul. Linhas nucleares à esquerda do observador. Então, eu consigo identificar a presença de presilha interna de acordo com como eu estou observando. Por que eu estou observando, Bruno? Presilha interna, delta de vermelho à direita de quem está observando,
e linha nuclear à esquerda de quem está observando, como eu marquei para vocês aí, de vermelho e de azul. Presilha externa. Presilha externa. O que a gente está observando? Símbolo, código. Presilha externa é polegar, 3 nos demais dedos. No meu desenho decadatilar aqui, ó, o que eu vejo? Que na mão direita, o dedo médio e mínimo tem o número 3. Então são presilhas externas. Bruno, o que eu observo para saber que aquele desenho no datilograma é uma presilha externa? Um delta à esquerda do observador. Então, o delta eu estou botando de vermelho. Ó. Delta à esquerda do observador. E linhas nucleares à direita do observador, de quem está olhando. Então, delta à esquerda de quem está olhando, linha nuclear à direita de quem está olhando. Presilha externa. O último desenho que eu tenho é chamado de verticilo, simbolizado pela letra V e o número 4. Se a gente voltar lá, os 2 polegares desse indivíduo são verticilo, ó, V, V. E o dedo anelar da mão direita é um verticilo. Bruno, como eu vejo um verticilo? Duas regiões delta, uma à direita e outra à esquerda. Bruno, cadê que eu não estou vendo? Delta à esquerda, delta à direita. E linhas nucleares entre as duas delta. Linhas nucleares entre as duas delta. Verticilo. Linha nuclear à esquerda. Verticilo. Delta à esquerda, delta à direita do observador. E entre elas, linhas nucleares. E a gente consegue caracterizar aí a presença de um verticilo. Bruno, isso você está mostrando, essa é uma impressão digital que ela foi revelada através de meios artificiais, correto? Sim. Mas eu tenho impressões digitais que podem ser reveladas de maneiras diferentes, classificadas de maneira diferente, a revelação delas. A gente tem as chamadas impressões digitais latentes, formada por óleo e secreções depositadas em um determinado local. Muitas das vezes a gente não vê a olho nu, tá? Ou a gente pode fazer igual eu falei para vocês revelarem, por exemplo, na tela do celular, limpa a tela do celular, se você inclinar a luz, acaba ali mostrando a digital, mas às vezes não dá para identificar. O que eu tenho nas minhas secreções que são importantes da gente perceber e que vão interagir com os metais dos reveladores? A gente tem secreções sudoríparas, sebáceas e apócrinas, que tem vários compostos, ó. Amônia, sulfato, fosfato, água, ferro, aminoácido, ureia, ácido lático, açúcar, ácido graxo, proteína, carboidrato, colesterol, um monte de coisa que pode estar presente nas minhas secreções. E é isso que eu vou usar para poder fazer a revelação da minha digital. Nós temos as impressões visíveis. São aquelas quando o criminoso deixa uma marca. Por exemplo, ele gerou ali a lesão em alguém, houve um sangramento, esse sangue ficou na mão dele e ele colocou a mão na parede. Eu posso ter deixado uma
impressão digital formada pelo sangue fluido de alguém e essa marca ficou visível. Ok? E a gente tem as impressões chamadas de plásticas ou moldadas. Essas são mais difíceis, mas, como por exemplo, deixar em uma superfície macia. Por exemplo, teve algum delito e aí foi numa região onde tinha um barro e a pessoa foi lá e caiu, colocou a mão no barro e ficou ali a marca da mão dela. Pode ter ficado ali naquela superfície do barro, que é macia, a impressão digital dele. Então a gente tem essas três maneiras de estar encontrando as impressões que vão ser reveladas por técnicas diferentes, nos dando os 4 tipos de desenhos que a gente tem, classificando em arco, presilha interna, presilha externa e verticilo. E, além disso, não são só os desenhos, mas sim a espessura da papila, a distância de uma para outra, o posicionamento daquele arco, o posicionamento daquela linha nuclear, o posicionamento daquela delta. Uma pessoa pode ter um verticilo no polegar igual a outra, só que a delta de uma é mais em cima, outra é mais embaixo. A linha nuclear é mais em cima, mais embaixo. Então deu para entender? Por isso que a gente tem bastante diferença e cada um vai ter a sua digital da maneira que foi formada lá na sua idade gestacional. Bruno, como eu posso fazer para revelar, por exemplo, essas que estão latentes, que a gente não consegue observar? E aí entram as técnicas de identificação dessas amostras. Como eu faço para identificar que em um determinado local, um determinado objeto tem uma digital? A técnica mais utilizada, empregada e conhecida, chamada técnica do pó. Você vai usar pincel com cerda macia, e aí tem vários pincéis diferentes. Tem até pincel que ele é, né, de material que não vai interagir com as secreções. Tem pincel que é de pena de animal raro, porque não faz essa interação. E tem os pincéis comuns, como a gente está vendo aí. Esse aí, no caso, é eletrostático. Então, como a gente vai fazer essa revelação dessa digital? Primeiro, depende da superfície. Superfícies claras, a gente utiliza geralmente os pós que são preto. Eu botei ali mais ou menos os tipos de pós e composição deles. Superfícies que são escuras, a gente tem preferência por utilização de pós brancos. Eu botei ali também a composição desses pós brancos. Mas nada mais, nada menos do que o que a gente faz da revelação dessas digitais usando a técnica do pó. O pó, aí está aqui, ó, ele vai ser aplicado com pincel de cerda macia, de maneira bem sensível, em cima da superfície que se deseja fazer a revelação. Existem, né, pincéis eletrostáticos, existem aparelhos onde se coloca uma névoa do pó e o aparato eletrostático ele puxa, né, o metal para ele poder grudar numa determinada região. E existem sprays, tá, de aerossol com esses metais, esses pós. Porque imagina, você tem lá uma cadeira enorme. Você tem que ficar passando pincel região por região, você pode utilizar o spray. Tá? Essa é a técnica mais empregada, mais conhecida e mais feita para a revelação de digital. Porém, depende da superfície e do objeto. Então, existem outras técnicas, como, por exemplo, vapor de iodo.
A técnica de vapor de iodo, ela é bem simples e utilizada para objetos pequenos, ok? E ela é muito interessante porque às vezes a gente pode estar passando o pincel com um pouco mais de força e danificar a digital. Então, às vezes a gente pode utilizar o vapor de iodo para evitar danificar o vestígio de digital. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar o iodo que tem capacidade de sublimação. Sublimar é sair do estado sólido direto para o gasoso. Então, como que a gente faz isso? Tá tudo aqui, ó, nessa parte aqui escrita. Você vai pegar o objeto, colocar em um saco plástico que você possa fazer, né, uma selagem para evitar sair o vapor. E dentro desse saco plástico tem cristal de iodo. A gente agita o saco para quê? Para poder aquecer esse cristal de iodo. Após ele ser aquecido, ele libera, né, o iodo na forma de vapor e ele vai sendo revelado a minha digital aonde ela estiver, né, naquele objeto onde o vapor de iodo vai grudar nas secreções. Então a gente consegue observar uma impressão digital latente, que a gente não estava vendo, através do vapor de iodo. Então, uma técnica bem interessante. Outra técnica, nitrato de prata. Essa aqui exige mais coisas do que as outras que a gente falou. Você vai utilizar o nitrato de prata para reagir com as secreções da pele e revelar sua impressão digital. Então, como que é essa técnica de nitrato de prata? Você vai pegar o seu objeto que você quer analisar e vai imergir ele num recipiente com nitrato de prata 5% por 30 segundos. O nitrato de prata reage com as secreções e forma cloreto de prata, que é insolúvel em água, ok? É insolúvel em água. O que eu faço após imergir o meu objeto num recipiente com nitrato de prata 5%? O nitrato de prata reage com as secreções, forma cloreto de prata que é insolúvel em água. Logo após atirar o produto, eu deixo escorrer e coloco em um outro recipiente que tenha o quê? Água, para tirar o nitrato de prata. E onde tiver o cloreto de prata vai ficar lá porque ele precipita e é insolúvel em água. Após isso, eu vou colocar numa câmara escura para secar um objeto que possivelmente já tem cloreto de prata. Após secar, eu coloco esse objeto em contato com o sol para que seja formada, né, a prata metálica. Após a formação da prata metálica do contato com o sol, eu vou colocar novamente em uma câmara escura ou uma superfície escura para que a impressão, né, digital seja revelada, como a gente consegue ver aqui, ó, nessa figura. E é importante que essa impressão revelada seja rapidamente manipulada, porque essa prata pode oxidar e escurecer. Então deve se fotografar, se conseguir retirar, analisar logo essa digital antes que ela escureça e você perca aí, né, a sua amostra. A última técnica de identificação digital é uma técnica que é utilizada geralmente em papel, que é a reação de ninidrina. A ninidrina, ela se complexa
com proteínas e aminoácidos que tem nas nossas secreções. Ok? Então, como é que eu preparo a minha ninidrina? Ó, meio grama de ninidrina e 30 ml de etanol. Eu vou borrifar em cima do local que eu quero analisar, numa distância de 15 centímetros, pelo menos. Por quê? Quando você borrifa, você gera uma pressão. Então, a ideia é que o produto caia em contato com a região e não que ele gere uma pressão na região, descaracterizando a sua digital. Então, é borrifado uma vez, espera secar. Se não aparecer nada, você pode repetir algumas vezes. E a impressão digital, ela vai aparecer com uma coloração púrpura. Então, nessa foto aqui está bem sensível, mas vocês conseguem ver aqui, ó, uma digital aqui, outra digital ali, ok? Uma aqui embaixo, ó. Você consegue observar de maneira sensível, né? Claro que a foto não ajudou muito, mas dá para ver que teve o toque de uma digital ali. Para fechar o que a gente está conversando, eu queria finalizar, claro, com uma parte muito interessante, né? Que é, além da análise da digital, também é interessante a gente analisar o quê? Sangue. Então, é importante analisar o perfil de mancha de sangue. Porque dependendo da maneira em que ele se apresenta no local, dá para a gente perceber o que aconteceu em relação ao indivíduo. Então, por exemplo, você tem uma mancha de sangue aqui no formato de gota. Certamente esse indivíduo ele foi atacado, sofreu uma lesão e ele tem um ferimento com sangramento, onde está goticulando. Outra, o tamanho da gota mostra também a altura em que ela caiu. A gente tem mancha gerada por alguém, mancha como se fosse um esguicho, como se fosse um objeto pérfuro-cortante que entrou e foi retirado. E aí gerou esse esguicho, né? Esse spray, esse espalhamento de mancha de sangue. Então, essas são análises que são interessantes de serem feitas, além de identificar que alguma coisa que foi encontrada ali seja sangue também. Por quê? O sangue ele é vermelho, mas se você deixar muito tempo, ele começa a secar, 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 secar e vira uma crosta ali que você não sabe o que é. Então a gente tem manchas de sangue que são visíveis, como essas que a gente viu aqui da gota. A gente tem as manchas que são invisíveis, que, por exemplo, se misturaram com a coloração do ambiente, parecendo uma sujeira, mas é mancha de sangue. E tem a mancha de sangue invisível que foi removida. E essa a gente pode achar também. Tá? Então, quais são os testes que a gente pode estar fazendo para a identificação de uma amostra, de uma mancha que seja sangue? Vamos lá. Primeiro teste, reagente de Castle-Meyer, que é muito baseado com aquela técnica de identificação com peróxido de hidrogênio. Então, o que a gente faz? Você vai pegar uma amostra de sangue, que possivelmente esteja seca ali, e diluir lá com hidróxido de amônio ou água destilada. Ou você pode pegar um cotonete embebido com água destilada e esfregar em cima daquela amostra que você acha que seja sangue. Ok? Pega esse suave, coloca num tubo com água destilada e aquele macerado, ou que você solubilizou, vai estar ali naquela solução. Dessa solução, você vai pegar 2 gotas da solução ou do macerado, né, do que foi macerado você solubilizou, e colocar em um tubo de ensaio. Após isso, você adiciona 2 gotas do reagente de Castle-Meyer. Como é que eu faço, Bruno? Está aqui a solução de Castle-Meyer. Então, repetindo, 2 gotas da solução, que você acha que é sangue,
do macerado que você solubilizou, 2 gotas de Castelli-Meyer e depois 2 gotas de peróxido de hidrogênio a 5%. Então, o que vai acontecer? Se tiver nessa amostra sangue, o peróxido de hidrogênio vai ser degradado, por causa da amostra tem peroxidase, em água e oxigênio. O oxigênio que é liberado vai mudar a cor da fenolftaleína, dando essa coloração púrpura, rosa, púrpura. Então, quando acontecer de se fazer essa técnica e der essa coloração rosa, dá positivo para sangue. Aquela amostra que eu coletei é uma amostra de sangue. De quem? Como? Aí é outra história. Mas eu vi ali que aquela amostra é uma amostra de sangue. Ok, gente? Então acho que deu para entender essa primeira técnica de Castelli-Meyer. Segunda técnica. Reagente de Adler-Ascarelli. Ou, mais fácil, né? Benzidina. A técnica é igual. Só que vai, no final, dar uma coloração diferente. Então, ó, amostra coletada com ml de água ou ácido acético. Só muda aqui o reagente também. Que o padrão de coloração muda de acordo com a acidez e basicidade. 2 gotas do macerado com 2 gotas do reagente e 2 gotas do peróxido de hidrogênio 5%. Vai liberar o oxigênio, vai reagir à benzidina, então vai oxidar a benzidina e, se for positivo, vai formar uma coloração azul, como a gente vê aqui na foto, mostrando que aquela amostra é de sangue. A gente tem uma outra técnica, que é a técnica de cristais de Teichmann, onde você vai pegar a sua amostra, e aí eu preciso de um microscópio também, né? Você vai pegar a sua amostra, essa amostra vai ser colocada em contato com um reagente chamado reagente de Bertrand, e após colocar o reagente de Bertrand, você vai observar no microscópio. Então você pega a lâmina, coloca a amostra e coloca o reagente de Bertrand. A amostra é confirmada que é sangue quando a gente consegue observar cristais coloração castanho escuro que vão ficar agrupados como a foto e prismáticos. Formato ali de prisma. Então eles podem estar agrupados ou espalhados, mas essa coloração castanho escuro, dando positivo para que essa amostra seja sangue. Mas aqui, essa técnica, eu preciso de um microscópio. E eu deixei para o final a última técnica, que é para sangue oculto ou sangue invisível, onde a gente vai estar utilizando luminol. Ok? Então, o luminol é uma solução básica que, em contato com o sangue, vai reagir, mesmo em quantidades muito pequenas, onde nós temos um fluorófilo. Então, uma reação quimiluminescente. Então, ele vai reagir com quantidades pequenas de sangue, ou até mesmo após muito tempo que esse sangue ficou naquele local, ou que tenha sido removido pelo criminoso. Sensibilidade de 1 para 1 bilhão, tá vendo? Então você vai utilizar
o luminol e iluminar após com luz UV, luz negra. A luz negra reage com o fluorófilo que interagiu com o sangue e revela a mancha de sangue ali, ou o contato ali com aquela região que teve o sangue que foi removido. Então a gente consegue observar que, por exemplo, nessa camisa que foi lavada, tá vendo? Sangue. E aqui, ó, você vê nessa figura da esquerda, né, A e B. A região A não tinha sangue, a região B tinha sangue. A e B estavam iguais, luminol nas duas, a luz UV revelou que na região A, olha lá, o padrão de sangue é até escorrido, como ele estava mostrando. Então, hoje existem vários kits especializados de luminol que revelam a mancha rapidamente. Isso ajuda muito o perito a saber que tem ali um resíduo de sangue que estava oculto, e aí isso aí pode ser levado para amostra, análise e tentar se descobrir o que aconteceu, né, se faz parte ou não daquela análise toda que a gente está fazendo de uma cena de crime. Bem, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo, um próximo encontro. E fiquem com Deus. Grande abraço a todos.